Olá, o meu nome é Flávia Malaco, eu sou mestranda aqui no programa sob a orientação da professora Sarita e eu estou falando daqui do nosso laboratório de pesquisa em ovinos e caprinos. Hoje eu vou apresentar uma pequena parte da nossa pesquisa, em que eu vou falar sobre peso e score de condição corporal de ovelhas suplementadas com propionato de cromo no final da gestação e na lactação. Vamos lá? Introduzindo então o assunto, o elemento cromo, ele atua aumentando a sinalização insulínica intracelular. E diversas publicações que estudaram o efeito da suplementação desse elemento na dieta de ruminantes já demonstraram respostas positivas no metabolismo energético, no sistema imunológico e nos mecanismos de resistência ao estresse nesses animais. Essas situações de alta demanda energética, de supressão do sistema imune e de estresse são vivenciadas por ovelhas no final da gestação e na lactação. No entanto, ainda não existe o estabelecimento de uma dose ótima de suplementação desse elemento na dieta desses animais. Então, o objetivo da nossa pesquisa foi avaliar o efeito de doses crescentes de suplementação de cromo em ovelhas nesses períodos. Foram utilizadas, então, 69 ovelhas, divididas em 4 grupos por delineamento em blocos casualizados. Nós fornecemos propionato de cromo, fabricado pela empresa Chemi. As doses foram de 0, meio miligrama, 1 miligrama e 1,5 miligramas por animal por dia de propionato de cromo. Essa é uma linha do tempo do nosso período experimental para ficar bem claro. Ela vai desde a concepção até parto e até a desmama, aos 60 dias de lactação. Vocês podem ver que o período que o cromo foi fornecido foi dos 100 dias de gestação aos 60 dias de lactação. Foram 5 períodos de coleta de dados de pesagem e de score de condição corporal. Aos 100 e aos 135 dias de gestação e aos 7, 30 e 60 dias de lactação. Lembrando que a avaliação de score de condição corporal é quando a gente usa o nosso tato para mensurar a espessura da camada de músculo e gordura que recobre a região lombar do animal. Para essa apresentação, então, nós fizemos uma média entre os dados obtidos na gestação e os dados obtidos na lactação. E comparamos essas médias, então, entre os 4 tratamentos e também entre o tipo de parto, se a ovelha teve um parto simples de um cordeiro ou parto gemelar. No próximo slide eu vou mostrar uma tabela e eu vou fazer um pouquinho de silêncio para vocês poderem avaliar ela. Como vocês podem ver, ela está dividida entre período de gestação e de lactação. Não houve diferença estatística com relação a peso vivo e score de condição corporal entre os tratamentos, tanto na gestação quanto na lactação. Também não houve diferença estatística com relação ao peso, comparando parto simples e gemelar. No entanto, a gente pode observar que houve uma diferença entre o score de condição corporal, comparando os dois tipos de parto, né? Então, a gente pode ver que as ovelhas que gestaram e que nutriram, amamentaram 2 cordeiros, tiveram um score inferior comparado com as ovelhas que gestaram e amamentaram 1 cordeiro. Isso se dá por conta da maior demanda energética que uma ovelha que sustenta 2 cordeiros tem com relação a uma ovelha que sustenta 1 cordeiro. Essa perda tecidual não foi acompanhada da perda de peso, provavelmente porque o peso de um útero sustentando 2 fetos e o peso de um úbere nutrindo 2 cordeiros pode vir a compensar a perda de peso causada pela perda tecidual, entendem? Pode compensar essa perda de peso. Concluímos, então, que tais doses de propionato de cromo não afetaram a média de peso vivo e de score na gestação e na lactação, e também concluímos que as ovelhas de parto gemelar têm maior perda tecidual comparado com ovelhas de parto simples. Os meus sinceros agradecimentos à FAPESP, à CAPES e ao nosso departamento. Muito obrigada pela atenção.